Olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do DevHoops. Eu sou o DevHoops e hoje eu vou falar a respeito sobre a minha experiência com Linux nos últimos 5, 6 anos. E foi por aí, uns 5, 6 anos já. 7, acho. Na pior das hipóteses eu tô há 7 anos, na melhor eu tô há 5. Então, como é que foi a minha experiência nesses últimos 5 anos utilizando o Linux? E se eu recomendo ou não para alguém tentar também. Bom, eu sou um cara que eu adoro mexer no meu computador, adoro mexer todos os dias em computação. E basicamente o Linux meio que veio naturalmente para mim. Eu não comecei no Linux também. Quando eu comecei a mexer em Linux, eu mexia com Windows primeiro. A computação veio primeiro com Windows, claro. E foi muito mais fácil com Windows no início. Mas depois eu vi que eu meio que precisava ter um pouco mais de ferramentas, um pouco mais de controle, e também eu precisava saber um pouco mais de computação também, que com o Windows e talvez até mesmo com o Mac eu acho que eu não teria chegado aonde eu estou hoje, no que eu sei, certo? Mas o Windows sim, ele é um sistema maravilhoso para qualquer pessoa, mas para as minhas necessidades o Linux acabou ajudando um pouquinho mais. E eu vou dizer a primeira vantagem que eu tive com o Linux, que é controle total. Se tem uma pessoa que gosta muito de mexer com computação e gosta de mexer muito com tecnologia em geral, o Linux acaba por te dar muitas oportunidades. Uma delas é que tudo que tu aprende com o Linux, tu pode levar para qualquer lugar. Tu não fica preso ao sistema operacional, tu tá preso só ao que tu sabe. Então, se tu sabe mais, se tu usa mais, tu vai acabar sendo um engenheiro melhor. E isso também é a minha segunda coisa, que é a recomendação que eu geralmente dou para as pessoas. Se tu for para a faculdade de engenharia da computação, ciência da computação, qualquer coisa, eu recomendo que tu use Linux, mesmo que seja só o WSL do Windows hoje, ou só uma máquina virtual, que já vai ser muito bom. Ou se tu tiver um computador velho em casa que tu não use mais, a instalação do Linux é super fácil. E basicamente é muito mais fácil do que quando eu comecei, lá em 2018, 19, que basicamente é muito mais. Naquela época já era muito fácil. E fácil entre aspas, né? Tinha muita coisa que não funcionava. Uma delas era a edição de vídeo, que era péssimo. Mas o que acontece? O Linux ele é muito simples de usar, e para quem é da engenharia, mesmo quem está estudando, tu vai aprender muita coisa na marra mesmo. Tu vai acabar meio que tipo, putz, não funciona o meu editor que eu usava antes. Qual que eu devo usar agora? Tu vai usar coisas como o Kate, tu vai usar coisas como o Gedit e assim por diante. Mas pra mim, eu acabo meio que vendo que as pessoas acabam por gravitacionalmente, ou por osmose praticamente, a usar as melhores ferramentas, porque tu não tem muita coisa melhor por aí. Tu vai usar, mas tu vai acabar vendo que o VS Code às vezes é lento, o Gedit só não tem muita coisa, o Kdevelop acaba por ser muito útil só como uma ferramenta para ser mais, mas não mais do que isso. Eclipse só não existe, né? Eclipse é só realmente impossível de usar. E então tu fica meio que limitado, tu não tem tantas ferramentas, mas tu acaba vendo que as que tem são muito boas, e tu fica pensando, por que será que eu não usava antes? O melhor exemplo é o Vim é muito bom. O Emacs, que né, é o meu pequeno baby que eu tenho aqui. Deixa eu só abrir para mostrar o meu baby Emacs. O meu Emacs eu tô meio que trabalhando agora também em cima dele para deixar ele o mais perfeito possível para mim. Ele é o Venom Emacs, que eu tô criando ele. E é só uma brincadeira, que eu gosto muito do Venom. E o Emacs basicamente é o melhor editor que eu já usei, e eu não vou voltar atrás por um bom período, acho. A não ser que eu encontre alguma coisa melhor. Ou se eu começar a trabalhar com Android, daí sim eu vou ter que sair. Mas basicamente, tu acaba meio que ficando. Tu vai filtrar as coisas conforme tu for precisando elas. E tu vai pegando as coisas boas no caminho. Só as coisas boas. Mas também tem as coisas ruins. E agora vem pra quem eu não recomendo o Linux, que é pra quem trabalha muito com programação gráfica e computação paralela, talvez um pouquinho. Paralela nem tanto, mas computação gráfica sim, porque tu não tem as ferramentas que tu precisa para fazer elas, e especialmente para quem vai usar, tu não tem também. Então, por exemplo, se tu faz jogos, por exemplo, tu vai estar limitado ao Steam e o Proton que eles têm, e não é a melhor coisa do mundo, mas também não é horrível. É bom, dá pra usar e funciona. Mas se tu é um gamer muito frenético, tu quer jogar multiplayer, essas coisas assim, tu não deveria usar o Linux, tu deveria usar o Windows e só. Ou jogar num console, que é o tradicional, né? E pra quem mais que eu não recomendo o Linux, é pra quem quer coisa simples de usar, tipo Windows da vida, sabe? Se tem a coisa que é muito boa de usar e é super fácil e funciona, e tu não quer se chatear com isso,
use o Windows ou o Mac. O Mac é muito fácil de usar e o Windows é tão fácil quanto, então se tu não quer chatear-se com isso, use o Windows. Ele vai quebrar eventualmente, como qualquer computador quebra, mas vai quebrar bem menos. Porque no Linux o problema é que tu vai ter que cuidar dele, tu vai ter que usá-lo, tu vai ter que mantê-lo, tu vai ter que, sabe, cuidar dele de dentro para fora, e isso ocupa tempo. E se tu não tem tempo ou interesse ou vontade, tu só não deve fazer isso. Simples assim. Mas se tu é um engenheiro e tu quer ficar bom naquilo que tu faz, eu recomendo muito, porque tu vai aprender muitas coisas. E também uma das características mais importantes que eu diria que tu vai aprender é utilizar as ferramentas certas para o trabalho certo. Porque, sabe, eventualmente tu vai começar a faculdade, tu vai começar a fazer projetos, vai ficar muito pilhado por usar as tuas coisas. Muito, tu vai querer criar tudo. E isso é uma má ideia. Tu não deveria ficar criando todas as coisas do zero. Isso é uma tremenda de uma chatice, mas é o que é. Porque, de novo, se tu for trabalhar com pessoas, tu vai querer trabalhar com as coisas que todo mundo conhece. E se a coisa que todo mundo conhece é tudo que tu não sabe, então tu vai acabar ficando para trás. E isso é normal. Por exemplo, não adianta tu criar o teu próprio source control quando todo mundo usa Git. Não adianta tu ficar criando o teu próprio editor de texto se todo mundo usa Vim. Tu vai ficar ficando para trás, porque tu não consegue trabalhar com ninguém. Tu vai ficar meio que aquele lobo solitário da engenharia, trabalhando sempre nos mesmos projetos sozinho. E todo mundo sabe que eventualmente, se tu trabalhar sozinho, tu vai ficar sozinho e tu nunca vai crescer, tu vai ficar parado no tempo. E essa é a minha recomendação no Linux para quem trabalha com essa parte da engenharia. Mas se tu é um cara muito mais simples e tal, lembra também, o Linux já evoluiu muito, então muitas coisas que não funcionavam mais funcionam hoje. Então o melhor exemplo que eu dou é edição de vídeo. Hoje nós temos coisas como o VLC. O VLC ele está em qualquer lugar onde tu quiser e ele só edita e mostra os vídeos ao mesmo tempo. Edição de vídeo mesmo, para quem quer criar conteúdo na internet, tem o KD, é o Kdenlive, que é um editor de texto de vídeo muito bom. E também funcionaria muito tranquilamente. Também funciona no Windows e particularmente funciona muito melhor no Windows do que no Linux, mas tu pode usar também. Ele funciona aqui tranquilamente. Ele demora um pouco para renderizar, isso é verdade. E se tu é um editor de modelos 3D, por exemplo, tu cria modelos 3D, nós temos o Blender. O Blender também funciona aqui dentro sem problema nenhum. Esse aqui é o problema do Kdenlive, não é nada a ver com o Blender. Pronto, aqui nós temos o Blender funciona bem também, tá aqui o cara no mesmo lugar. E, de novo, tu não vai perder as ferramentas que tu precisa, tu vai ter todo o conforto das ferramentas que tu gosta. Se tu gosta de usar essas ferramentas, tu vai tê-las aqui, mas tu não vai ter todas, sabe? Então, Autodesk não tem, Adobe Cloud não vai ter, mas aqui nós temos o GIMP, nós temos o Blender, nós temos tudo que tu precisar, que tu já usa no Windows, e são essas ferramentas que são de código aberto, vão estar disponíveis aqui. E algumas funcionam até melhor do que o Windows, dependendo da configuração do teu computador. Porque no final das contas, o Linux é só um sistema operacional, ok? Então ele não é o milagre para fazer as coisas funcionarem de um dia para o outro, e o que vai determinar se tu é um bom engenheiro é tu mesmo. Então, se tu usar Linux no Windows, também funciona. Mas a minha recomendação sempre é que, se tu quer ser um bom engenheiro, tem que viver no teu ambiente de trabalho, e geralmente o Unix acaba por ajudar muito melhor. Show? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem gosto e remember, just keep coding.